E aí pessoal, mais um vídeo para poder a gente falar sobre a palavra de Deus, para a gente poder esclarecer sobre a bondade, sobre o livramento de Deus. Nesse vídeo aqui, eu quero deixar claro que a resposta pela qual vai ser uma espécie de esclarecimento de dúvida com testemunho, porque foram várias pessoas que perguntaram, fizeram a mesma pergunta. Eu até anotei aqui porque é bastante nome. O Miguel, de Salvador, o Bruno, de Santos, a Catarina, de Fortaleza, Ceará, o Aduílio, de Limeira, São Paulo, o Felipe, de Santo Amaro, São Paulo, e o Juan, do Rio de Janeiro. Todos eles fizeram a mesma pergunta, que foi sobre como foi que Deus me livrou do acidente de carro que eu e mais 4 amigos sofremos. Isso aconteceu em abril de 2015, fazem 4 anos atrás, que a gente tinha combinado, o Vinícius, que era um dos meus amigos, no caso o Vinícius, o Pedro, o Henrique e o João. O Vinícius, ele tinha um tio que ele estava passando por depressão, e esse tio, ele morava na cidade de João Pessoa, e eu resido em Campina Grande. Então, o Vinícius comentou comigo para a gente se reunir naquele dia que estávamos todos de folga, para que a gente fosse fazer uma visita ao tio dele, levar uma palavra, levar um abraço. E a gente combinou e foi. A gente saiu bem cedinho de Campina Grande, com destino a João Pessoa. E conforme a gente foi, fomos nós 5. O Vinícius dirigindo, eu no carro, no banco do passageiro, o Pedro, o Henrique e o João no banco de trás. A gente foi. O Vinícius, ele sempre foi muito profissional em tudo que fazia, inclusive dirigir. Ele sempre foi muito precavido. Quando a gente estava chegando já na entrada de João Pessoa, tem uma ponte bem extensa. Antes da gente entrar nessa ponte, o carro ele ficou sem freio. E o Vinícius começou a tentar frear e o carro não freava de jeito nenhum, ele não parava de jeito nenhum. Então, como a ponte ela estava na nossa frente, o Vinícius imaginou assim: não, a gente vai passar pela ponte e o carro vai perder velocidade, porque não tinha ladeira, era uma reta. E quando o carro entrou na ponte, do outro lado vinha um caminhão Mercedes. No momento em que o carro entrou na ponte, do outro lado veio um caminhão, sendo que esse caminhão era daqueles que toma conta da ponte inteira, entende? E não tinha como passar os dois. E nesse momento começou a vir o desespero, porque a gente começou a ver aquele caminhão gigante crescendo para cima da gente. O Henrique, ele era cardíaco, ele começou a passar mal no carro logo quando viu o caminhão vindo na ponte. Foi um desespero muito grande naquela hora, sabe? E ele começou a passar mal logo lá. De longe ainda, o Vinícius, ele prestou atenção em uma fenda bem grande que tinha na varanda da ponte. Eu acredito que gerada já por algum outro acidente, um buraco, sabe? Bem extenso. E ele calculou o seguinte, ele disse, como todos nós, como todos sabíamos nadar, menos o Henrique, ele pensou assim: eu vou tirar o carro da ponte e a gente sai nadando. Porque o rio embaixo ele estava muito cheio, ele estava de lateral a lateral, com a correnteza muito forte. E foi isso que ele fez. Quando ele avisou pra gente que ia tirar o carro da ponte, a gente soltou os cintos e ele foi muito rápido. Antes do caminhão, antes de haver a colisão do caminhão com o carro que a gente estava, o Vinícius, ele tirou com o volante, ele tirou o carro da ponte e o carro passou pelaquela fenda. E ele caiu de frente na água. Aí nesse momento foi onde muitos se machucaram.
Inclusive o próprio Vinícius, ele bateu com a cabeça no volante e eu bati com a cabeça no teto do carro. Mas até então, naquele momento, o intuito era a gente sair, a gente se segurar um no outro, porque a gente sabia que ia entrar água no carro. A porta, a gente tentou abrir as portas, mas a pressão da água não deixava de jeito nenhum a porta abrir. E o Vinícius olhou para mim e disse: Van. Aí quando eu olhei para ele, ele estava com o ouvido sangrando, o nariz sangrando, sabe? E eu não falei nada para ele, porque ele sempre teve pânico de sangue. E ele disse: Van, a gente vai ter que quebrar o vidro com os pés da gente. Aí a gente se segurou um no outro e começou a quebrar, porque a gente sabia que no momento que quebrasse, a água ia invadir logo o carro e ele já estava quase afundando já. E no momento que isso aconteceu, que a gente quebrou o vidro com os pés, a água começou a entrar. Aí a gente começou a se segurar um no outro, começou a passar pelo aquele buraco onde o vidro tinha quebrado, a frente do carro, e começou a sair do carro. E conforme isso aconteceu, a água ela estava muito turva, a gente não se via por dentro d'água, por baixo d'água. A gente só via aqueles vultos, sabe? Não tinha como, a gente se sentia, mas não se via. E foi muito terrível quando as sensações em que a correnteza estava querendo separar a gente. E eu lembro que eu tava com a mão na cintura do Vinícius e ele também na minha. E cada um de nós, a gente estava segurando os meninos, né? Tipo, eu estava com o Henrique, que ele sempre treinou muito, ele era muito pesado, ele era muito forte. E o Vinícius estava com o João e o Pedro. Sendo que teve um momento em que a correnteza fez com que a gente se soltasse. A gente não aguentou, a gente tentando subir para a superfície para poder respirar, mas a gente estava tão preocupado em não soltar um ao outro que a gente não estava percebendo que a gente estava enfraquecendo já. E teve um momento em que a gente se soltou, ficamos juntos apenas eu e o Vinícius. E foi muito desesperador nessa hora. Quando a gente conseguiu chegar na superfície e conseguir respirar, e a gente olhava para o lado, não via mais. Eu não via mais o Pedro, o João, o Henrique, eu não via mais. E no momento, o pessoal do SAMU, ele foi muito rápido, porque do lado da ponte, do lado daquele rio, tinha um posto de gasolina, ao qual viram quando o carro saiu da ponte. Aí já acionaram logo e eles chegaram bem rápido. Aí ocorreu o resgate da gente, né? O meu e o do Vinícius primeiro. E a única coisa que eu lembro é que quando a gente estava já na terra, a gente já estava resgatado, o Vinícius olhou para mim e disse: Van, a gente precisa levar o Henrique para o hospital primeiro, porque ele é cardíaco. Aí nessa hora ele desmaiou e logo em seguida, foi a última coisa que eu lembro, que eu vi. Eu também em seguida apaguei geral, vim acordar 8 dias depois, fiquei em coma 8 dias. E quando eu acordei, eu estava no hospital de trauma em João Pessoa. O meu mano, o Arthur, ele estava comigo, ele ficou comigo por aqueles dias. E quando eu acordei, o que eu queria saber era só dos meninos, do Vinícius, do Henrique, do João, do Pedro, sabe? E aí o médico, juntamente com o Arthur e com a enfermeira, eles vieram com bastante jeito me dar a notícia sobre o que tinha acontecido, porque eu tinha passado 8 dias desacordado e não sabia o que estava acontecendo. Quando eu acordei, eu não sabia nem onde é que eu estava. E quando eles me deram a notícia do que tinha acontecido, eu disse que queria logo ver os meninos, né? Ver eles, ver os brothers, mas o
o médico disse, olha, você precisa ter a seguinte consciência, você passou 8 dias, nenhum deles sobreviveu, e eles já estão sepultados. Olha, quando o médico falou isso pra mim, cara, olha, foi Deus mesmo, assim, sabe? Porque eu não sabia como reagir, não sabia como agir. E ainda por cima, a mãe de 2 deles, o Henrique e o Pedro, eles eram irmãos gêmeos. E a mãe, ela ficou com ódio da minha pessoa. Na cabeça dela tinha a seguinte pergunta: por que que Deus permitiu que só você sobrevivesse e os meus filhos não? Né? Então, os pais do Vinícius, do João, eles vieram falar comigo, me deram todo o apoio, sabe? E conforme o tempo foi passando, né? A mãe do Henrique e do Pedro, ela teve uma experiência com Deus e depois veio me pedir perdão, me pedir desculpas, porque a dor dela era tão grande que ela não estava sabendo associar as coisas, entendeu? Ela estava, claro, ela perdeu 2 filhos em um dia só, né? Então, e o pai do Henrique e do Pedro sempre me deu todo o apoio também, juntamente com os outros pais, mas a mãe deles ficou com ódio de mim por um tempo, mas depois foi tudo resolvido, graças a Deus, né? E a palavra diz que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então ele teve comigo e teve também com os familiares dos meninos, né? Eu sinto muita saudade deles, muita mesmo. A gente era muito grudado, a gente era muito junto. Na época a gente era muito amigo. Mas foi dessa forma que Deus me concedeu o livramento. Eu saí sem uma sequela sequer, mas com a lição de que a gente precisa aproveitar muito os nossos amigos, dizer muito que ama enquanto está vivo, porque a gente não sabe, foi tudo muito rápido mesmo, de uma hora para outra, de um instante para outro. Então, e a outra lição, mais uma vez, que Deus, ele é maravilhoso. Algumas coisas a gente não explica, mas de uma coisa a gente não tem dúvida, que ele é fiel e que ele nos consola nos piores momentos que existe. Então foi isso que aconteceu. Foi dessa forma que Deus me livrou de morrer também nesse acidente. Então espero que tenha ficado claro para vocês. Que Deus abençoe.